Então, meus amados, Lucas capítulo 4, de 14 a 30. Este texto, Jesus entra na sinagoga de Nazaré. Ele estava fazendo isso por toda aquela região da Galileia e entrou naquela sinagoga de Nazaré, cidade da qual ele foi criado. E ali era um costume na sinagoga de um dos membros se levantar para ler as Escrituras. E coube a Jesus ler ali naquele dia. E ele leu exatamente no texto de Isaías, que dizia: o Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu para levar as boas novas aos pobres, declarar a libertação aos presos, o dia aceitável do Senhor, curar os cegos, libertar os oprimidos. E Jesus se assentou e disse: esta Escritura está se cumprindo hoje aqui perante os olhos de vocês. E o povo começou a comentar, dizendo: ora, não é este o filho de José e de Maria? Não conhecemos os seus irmãos? Esse Jesus nós conhecemos, nós sabemos quem ele é. E Jesus cita um provérbio, diz para ele: certamente vocês vão falar para mim aquele provérbio que diz: médico, cura-te a ti mesmo. E ele aí descreve dois eventos milagrosos que ocorreram nos dias dos profetas Elias e Eliseu. Nos dias de Elias houve uma grande fome que Deus havia profetizado através do próprio Elias, e Deus mandou ele lá para um cantão, lá no limite das terras de Israel, a uma viúva, Sarepta de Sidom, e lá houve uma multiplicação do pão, do azeite, da farinha, milagrosa, durante aquele período todo, na vida da viúva, do filho dela e de Elias, não faltou pão. E Jesus também cita nos dias de Eliseu, o profeta que sucedeu Elias, que haviam muitos leprosos nas terras de Israel, mas Naamã, um general do rei da Síria, é quem foi curado pelo Senhor através do profeta Eliseu. E quando o povo da sinagoga ouviu esta pregação de Jesus, se revoltou, ficou com ódio, se levantou e expulsou ele da sinagoga, e foi levando ele para fora da cidade. A cidade de Nazaré não era uma cidade costeira. A cidade de Nazaré estava lá na região da Galileia dos Gentios, mas ela era uma cidade um pouco mais para dentro, e tinha um precipício, um monte onde a cidade era edificada, e levaram lá na beira do precipício para jogarem Jesus dali e matá-lo. E ele, olhando para aqueles homens, atravessou no meio deles e foi-se embora. Qual é o assunto? Fé em meio à incredulidade. Nós estamos aqui porque nós cremos, nós temos fé. Aqueles judeus de Nazaré, eles também criam, eles também tinham fé, mas aquela era uma fé baseada no entendimento humano, era baseada no conhecimento que eles tinham,
era baseada na história deles, era baseada na tradição. Eles viram Jesus menino, Jesus adolescente, Jesus crescendo, e eles diziam: eu conheço esse Jesus, eu sei quem ele é filho de José e de Maria, conheço os irmãos dele. Então, aquela palavra profética de Deus, através de Isaías, aquela palavra que Jesus leu, milagrosa e sobrenaturalmente estava se cumprindo ali. A unção de Deus estava sobre Jesus para libertar os cativos. A unção de Deus estava sobre Jesus para curar os cegos, os oprimidos, pregar o evangelho aos pobres. Então, quando Jesus disse: hoje se cumpriu esta palavra perante os olhos de vocês, de fato estava se cumprindo. Agora, estranhamente, não aconteceu nenhuma libertação, nenhuma cura, não aconteceu nada de sobrenatural naquela reunião. Pelo contrário, os caras ficaram furiosos e saíram dali da sinagoga querendo matar Jesus. Então, lá em Marcos, no capítulo 6, nos versos 5 e 6, dizia, falando de Jesus em Nazaré também: e não podia fazer ali nenhuma obra maravilhosa, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos, e estava admirado da sua incredulidade. Percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Então Jesus ficou admirado da incredulidade daqueles conterrâneos dele, daquele povo de Nazaré. Não é que Jesus não tinha poder, não é que a unção de Deus não estivesse sobre Jesus. Estava, havia poder de Deus ali, sim. Mas o mover de Deus precisa encontrar em nós, no humano, na terra, a fé, a conexão para se materializar. A fé é a prova das coisas que a gente não vê, e a substância daquilo que a gente espera. Substancialização é a fé que torna aquilo que você espera um fato, uma realidade, uma substância, algo concreto. Então, o poder de Deus está sobre nós. A unção de Jesus está aqui. O Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E a gente precisa entender e perceber e nos dar conta de que, assim como havia fé naquele povo lá de Nazaré, também havia incredulidade. E essas duas crenças que são antagônicas, elas convivem. Uma não exclui a outra, mas uma pode sufocar a outra. Uma pode prevalecer sobre a outra. Então, o que nós precisamos é romper a nossa incredulidade, ativando a nossa fé, arrependendo. Como é que você se livra da sua incredulidade? Primeiro, reconhecendo ela, admitindo que uma zona de conforto, uma acomodação espiritual
faz você ajustar sua fé a uma vida cristã empobrecida, onde os milagres não têm lugar, onde o sobrenatural não se torna parte do nosso cotidiano. Veja bem, eu estou falando para vocês, estou pregando, mas isso é um questionamento meu comigo mesmo. Então a gente primeiro reconhece, a gente confessa, a gente admite, a gente se arrepende da nossa incredulidade e busca no Senhor a mudança, busca no Senhor sair da acomodação espiritual, busca, se incomoda com esse estado de penúria, de pobreza espiritual. Nós temos fé, nós cremos num Deus vivo e precisamos aprender a ativar a nossa fé, rompendo, vencendo a incredulidade. E para isso, nós precisamos pensar que a fé, ela pode se movimentar, ela pode crescer, pode estacionar, pode diminuir, ela pode estar mais ativa, ela pode estar acomodada. Tem uma passagem em Cafarnaum que Jesus chega de viagem no barco e ele entra numa casa e a multidão é tão grande em volta daquela casa que as pessoas que queriam entrar não podiam. E 4 homens vêm com uma maca carregando um paralítico e tentam chegar perto de Jesus e não conseguem. Então eles dão a volta por trás da casa. Naqueles dias em Israel, eles faziam assim a casa como um quadrado e no meio ficava um tipo jardim de inverno. Eles botavam umas palhas, umas coisas assim para cobrir aquele jardim de inverno. Então as janelas dos cômodos interiores davam para aquele ambiente fechado ali. E os caras deram a volta por trás, subiram no telhado da casa, destelharam, subiram no terraço da casa, tiraram aquelas telhas e baixaram o homem na maca. Eram 4 homens fazendo isso. E Jesus estava lá, no meio daquele povo, e olhou aquilo e diz assim, Marcos capítulo 2, verso 5, também é relatado isso em Mateus 9, 2. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E os fariseus que estavam naquele contexto ali começaram a pensar: como assim esse cara perdoa pecado? Isso é uma blasfêmia, porque perdoar pecado é uma competência de Deus. E Jesus disse para eles: por que vocês pensam essas coisas? Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados. Qual é mais fácil? Perdoar pecados ou dizer ao paralítico: levanta e anda? Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados. Jesus se dirigiu ao paralítico e disse: levanta, toma a tua maca e anda. E ele se levantou
e pegou a maca e foi-se embora. E o povo se maravilhou. Jesus tem poder para perdoar pecados. E nós acreditamos nisso. Nós sabemos que Ele perdoa os nossos pecados. Nós aprendemos, nós ativamos a nossa fé e confiamos que Deus nos lava de todo pecado. Aquele que crê em Jesus é salvo. Aquele que crê em Jesus como Filho de Deus, que morreu por seus pecados, tem os seus pecados perdoados. E a gente crê. Agora, nós não cremos tanto que o paralítico vai andar. Repara, nossa fé pode ser ativada num tema, encorpada, fortalecida num tipo de tema. E no outro, aquilo ali fica acomodado. Então hoje um monte de gente acredita que Jesus perdoa os pecados, mas não consegue crer na prática que Jesus faz o paralítico andar. Então, essa luta, essa batalha está dentro de nós. E ao mesmo tempo pense, creia, tenha certeza, a unção de Deus está sobre nós. O Espírito do Senhor está sobre você. E em nome dele, nós vamos vencer essa barreira da incredulidade. Como, pastor? Ativando a fé, praticando a fé, exercendo a fé, vencendo o comodismo. Como é que uma pessoa que tem vida sedentária, ou seja, a pessoa vai para casa, trabalha, senta no sofá, assiste uma TV, come, dorme, vai trabalha, vai para casa e não faz nunca exercício nenhum. Como é que essa pessoa vence? Começando com caminhada, que é um exercício mais fácil. Fazendo caminhada, perseverando, né? Praticando atividade física, esporte, indo na academia. Então, quando você tem uma vida sedentária e começa a querer sair desse estado, você vai enfrentar uma dificuldade. Você vai enfrentar um desafio enorme. Por quê? Você não está acostumado. O que você está acostumado é com aquele ritmo que você vem. Você mudar o ritmo precisa de um empenho, precisa de um investimento, precisa de um esforço. E você vai encontrar barreira dentro de você, do seu corpo mesmo. Quando você começa a fazer o exercício, a atividade física, você sente dor, o corpo reage, você fica cansado, fica desanimado. Mas é a mesma maneira que ocorre com a nossa fé. Quando você começa a ativar a fé, tem um tipo de barreira na sua mente, na sua alma. Quando você começa a orar, buscar mais e falar, Senhor, manda fogo. Eu vou nas terças-feiras, eu vou fazer uma sequência de buscar esse poder na minha vida. Eu não quero mais esse patamar que eu estou vivendo. Você vai encontrar uma barreira. E óbvio que o inimigo também, ele tenta pesar mais para você não ousar. Ele tenta ativar sua incredulidade. O Espírito do Senhor está sobre você. O Espírito do Senhor está sobre nós. E como é que nós vamos ativar a nossa fé, pastor?
A fé deve se basear na palavra de Deus. A Bíblia, as Escrituras, são um bom, um forte, um firme fundamento para a fé. Então você precisa ler a Bíblia e você mastigar a Bíblia, você decorar a Bíblia, você orar em cima da Bíblia. É uma maneira de ativar a sua fé. E a Bíblia, as Escrituras, no Novo Testamento, ela é chamada de Logos, que é traduzido por palavra. Mas também no Novo Testamento tem uma outra expressão que também é traduzida por palavra. É rema. E diz assim: e disse-lhe uma palavra, vai, a tua fé te curou. Disse-lhe uma palavra, vai, o teu servo está curado, a tua filha está boa. Essas vezes que Jesus disse uma palavra pessoal, dirigida a alguém, em resposta a uma solicitação, um pedido de milagre, não é a palavra logos que é usada, é a palavra rema. Então, tanto logos quanto rema são traduzidos para o português como palavra. Então, para ativar sua fé, primeiro, logos, leia a Bíblia, leia as Escrituras, ore em cima da Escritura. Estabeleça um foco, estabeleça uma meta, estabeleça um alvo, estabeleça um desafio de uma promessa bíblica. Pega aquilo, repete, leia. Ore, proclame, declare em oração aquele texto. Isso é logo. Mas na medida que você faz isso e busca o Senhor é vivo, o Espírito do Senhor está sobre você, o Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu você. E na medida que você faz isso e persevera, esta unção vai dar uma centelha em logos, vai trazer uma chama do poder de Deus e logos vai virar rema para você. Como é que é isso, pastor? Deus vai falar para você, vai, essa bênção é tua, eu te atendi, eu te respondi, ser curado, vai em paz. Ele fala, e ao falar, essa fala é rema, é uma palavra atualizada, que vivificou, ativou logos em rema. Outra maneira é você ouvir a pregação, é você ouvir testemunhos, é você buscar a Deus em oração e a palavra rema de Deus, promessa, viva, atualizada, vem diretamente para você. Ou você ouve uma palavra profética, uma palavra de revelação que Deus traz através de alguém e você crê. Isso ativa a nossa fé. Outra maneira da gente ativar a fé é agir por fé. Aqueles quatro, eu imagino aqueles quatro caras conversando e o paralítico dizendo: olha, eu soube que Jesus de Nazaré voltou para Cafarnaum. Ele está lá naquele bairro, lá naquela região lá. Ah, como eu queria estar naquele culto lá. Eu sei que Jesus de Nazaré ia me curar. O paralítico comentou, os quatro amigos falaram: ué, estamos juntos aqui, a maca dele está aqui, vamos botar aqui uma cordinha aqui em cada um, prender no ombro e vamos levar você, rapaz. E vamos te levar lá no culto onde Jesus de Nazaré está.
Eles acreditaram. Eles pensaram nisso. E eles agiram a partir daquela fé. Então, a fé vai crescer quando você conhece logos, quando você come, mastiga, rumina, quando você ora e logos vira rema. A fé vai crescer quando Deus fala com você, usando pessoas, circunstâncias. E a fé vai crescer quando você age por fé. Esses caras pegaram o paralítico e chegaram lá e encontraram a multidão em volta da casa e falaram: ferrou, agora não tem mais jeito. Como que a gente vai levar esse cara perto? Aí um deles teve a ideia: vamos dar a volta, vamos ver se a gente por trás tem uma entrada também. Não tinha. Aí o outro falou: rapaz, segurou ali, deu pepé, né? Pegou, cruzou a mão assim, falou: sobe aqui no meu pé, pendura aí e sobe. Aí 3 subiram, jogaram a cordinha, puxaram o quarto e os 4 puxaram a maca. Olha que trabalheira, gente. Eles estavam agindo por fé. A fé fez eles se movimentarem, eles terem atitudes. E aí tiraram as palhas lá que cobriam aquele jardim de inverno e baixaram a maca na frente de Jesus. Eu fico pensando, Jesus olhou e viu a fé deles e falou: perdoado, tem bom ânimo, meu filho, perdoados te são os teus pecados. E eles tomaram um susto, porque eles foram lá para Jesus curar. E o homem saiu dali curado. Então, você crê que Jesus perdoa seus pecados? Eu creio que Ele perdoa meus pecados. Essa fé nós já conseguimos ativar. Agora nós vamos ativar outra dimensão. Nós vamos ativar em outra direção. Lendo, orando, buscando, ruminando, mastigando, engolindo logos, pedindo, ativando a fé, recebendo o reino e tomando a atitude, agindo por fé, praticando a fé, assumindo riscos de fé. Aí você diz: mas pastor, e se der errado? Eu pergunto para você, esse tipo de pergunta vem da fé ou vem da incredulidade? Esse tipo de pergunta vem do nosso arsenal de incredulidade. A gente tem um depósito, um conjunto de pensamentos e ideias e crenças ligados ao sistema da incredulidade. Aí se der errado, meu filho, se der errado, tenta de novo. Ah, não, mas o pastor foi e orou e não curou. E daí? O pastor orou e não curou. E daí? Quantas pessoas foram 1 vez, 2 vezes, 5 vezes, 10 vezes, na 20ª curou? Uau. E aí? Se ele tivesse parado na 5ª, na 10ª? Então, o que a gente precisa é pensar que desenvolver a fé de maneira prática, a gente precisa tentar, a gente precisa assumir riscos, a gente precisa praticar. Se der errado, a gente levanta e segue. Aí eu digo para você: tenha o temor de Deus, busque-o, creia, ative, pratique a sua fé, mas seja prudente. Em nome da prudência, a pessoa se acomoda na incredulidade, e isso já não é prudência, isso é acomodação.
Então Jesus disse: sede simples como as pombas, prudentes como as serpentes. Então, nós, nesse exercício de ativar a fé, precisamos de um mix de fé e ousadia. Em dado momento, na hora de praticar a fé, ela se expressa como uma ousadia. Mas precisamos de umas pitadinhas de prudência. Não sai por aí proclamando, declarando, está curado e tal. Por quê? Tem gente, eu já vi de casos reais, que um líder orou por uma pessoa e disse a pessoa diabética grave tomar insulina e mandou a pessoa parar de tomar um remédio. A pessoa parou, entrou em coma diabético. Então, se você tem uma palavra de Deus, uma palavra rema, viva, e a sua fé está real, ativa, vá e funciona, e vai dar certo. Mas se você está nesse processo de exercício, ouse, mas tenha prudência. Não se meta a mexer com a vida dos outros, a tomar grandes decisões da sua vida, sem base. Então vá praticando, vá exercitando, vá ousando, vá assumindo riscos. E o Senhor vai te ensinar a ativar a fé, a romper a incredulidade, a quebrar a acomodação, a ouvir, rema, crer e obedecer. Então, no caminho desse exercício, a gente tem que ousar e exercer a fé, mas tem que vigiar para tirar a presunção, a altivez, a arrogância. Essa não presta. Mas quando a gente exerce e pratica a fé, ela vai florescer, ela vai dar fruto. As coisas vão acontecer. O paralítico vai andar. Os 4, os 5 creram, os 4 se esforçaram, o paralítico não podia fazer muito e saiu de lá carregando a maca dele. Saiu com a bênção, saiu na vitória. Esse é o nosso desafio, praticar, exercer a nossa fé.